Markle versus Markle. Como alguns de vocês me disseram que gostam de causos e casos envolvendo a realeza britânica, as bi. E outro grupo de vocês disseram que gostam de casos de processos, também as bi. Foi ótimo. Inclusive os civis, como foi da Gwyneth Paltrow do último episódio, eu não poderia deixar de fora do programa de hoje um caso que envolve as duas coisas ao mesmo tempo. Para quem não sabe, a Meghan Markle tem uma meia-irmã chamada Samantha Markle. E como o nome desse processo já indica, uma Markle processou outra Markle. No caso, a Samantha Markle processou a Meghan Markle por difamação, mas vamos por partes, como diria Jack. A petição inicial de difamação foi apresentada pela Samantha em março de 2022 na Flórida, que é onde a Samantha reside. Em decorrência, segundo a pleiteante, a Samantha, de alegações realizadas em diferentes momentos e meios de comunicação pela Meghan e que feriram, segundo a Samantha, a sua reputação, causando-lhe danos. Em resposta, foi solicitado pela Meghan que o processo não fosse recebido, com fundamento na primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. Então, basicamente, o que inicialmente deveria ser avaliado pelo juiz eram as alegações que, segundo a pleiteante, eram difamatórias. Depois dessa avaliação, o juiz poderia receber a petição inicial ou não. Se ele recebesse, aí sim existiria de fato um processo, e se ele não recebesse, não existiria um processo. Depois dessa avaliação inicial ou avaliação prévia, caso o juiz recebesse a ação, ele iria avaliar a existência da alegação de danos, que nesse pré-caso seriam morais e materiais. E aqui vale aquela observação para a gente tentar seguir o raciocínio do juiz. Uma afirmação sobre outra pessoa pode ser inverídica, porém não difamatória. Ou seja, a irmã da Meghan deveria indicar alegações feitas pela Meghan que fossem difamatórias. Vale dizer que atacassem o caráter da Samantha e não apenas informações inverídicas, que não necessariamente atacam o caráter de uma pessoa. E, em segundo lugar, ela deveria afirmar quais eram os damages, que no Brasil a gente traduz como danos em termos monetários, mas damages nos Estados Unidos não é necessariamente valor monetário. Esses damages, eles são valorados em etapas, digamos assim, depois da admissibilidade de um processo civil. Para tomar essa decisão inicial, o juiz também, né, a gente está tentando entrar aqui na cabeça do juiz, precisava partir de um pressuposto. E esse pressuposto era de que todas as alegações fáticas feitas pela pleiteante, a Samantha, eram supostamente verdadeiras, ou seja, que as falas da Meghan realmente foram como a pleiteante apresentou na petição inicial. No final, a decisão do juiz poderia ser a de não receber ação ou de receber ação, e caso não recebesse ação, ele poderia ou não avaliar o mérito. Ou seja, os fatos alegados pela Samantha, o que tem consequências que eu explico logo, tá, gente? Então vamos às alegações feitas pela Samantha Markle. Primeira alegação. Segundo a Samantha, as irmãs eram próximas até o momento em que a Meghan começou a namorar o príncipe Harry, que inicialmente a Meghan convidou o pai delas para o casamento real, mas depois de uma discussão com a irmã pelo telefone, que a Meghan teria desligado o telefone na cara da irmã, e após isso a Samantha recebeu cobertura negativa da imprensa. Ok. Já nessa primeira ligação dá para ver algumas camadas do que é chamado de hearsay. Hearsay é tipo o jogo telefone sem fio, sabe? Tipo assim, ela falou para mim, que aí falou pro meu pai, pronto. Hearsay. Porque a alegação fala inicialmente, não da Samantha, né? Mas do pai e das irmãs. E quando fala da Samantha, fala sobre a cobertura da imprensa e não de algo dito diretamente pela Meghan. Nesse caso, se existisse alguma alegação direta difamatória, a pessoa a ser processada não seria a Meghan, com base em hearsay. Segunda alegação. Segundo a Samantha, a Meghan, em tese, teria dito que as irmãs só se cruzaram na vida uma ou duas vezes, o que, segundo a Samantha, não é verdade. Difamatório ou só inverídico? Terceira alegação. A Samantha alega que, ao contrário do divulgado, existem mais de uma foto das duas irmãs juntas. Quarta alegação. Meghan disse várias vezes em entrevistas que não cresceu com a Samantha, que mal a conhece. Quinta alegação. Meghan diz que as irmãs não eram próximas. Sexta alegação. Meghan disse que não convidou a meia-irmã para o primeiro casamento. Samantha disse que foi convidada sim. Sétima alegação. Meghan supostamente disse para o pai intermediar uma conciliação entre ela e a Samantha sem falar direto com a irmã. Oitava alegação. Na entrevista da Oprah, PS,
que foi retirada pela Oprah de todas as plataformas. A Samantha alegou que a Meghan fez 3 afirmações difamatórias. A primeira, que ela era filha única. A segunda, que apenas se encontrou algumas vezes na vida com a meia-irmã. E a terceira, que a meia-irmã mudou de volta o sobrenome para Markle depois que a Meghan se tornou noiva do príncipe Harry. Aqui, a Samantha, na realidade, afirmou na petição que a Meghan afirmou, disse na Oprah, na entrevista da Oprah, que a mudança do sobrenome da Samantha havia sido feita por motivos de, aspas, notoriedade. Essa palavra foi usada, segundo a Samantha, na entrevista da Oprah. Isso é importante, já falo por quê. E talvez essa teria sido a alegação mais próxima de ser difamatória. Mas, na transcrição da entrevista da Oprah, a Meghan não disse isso. Apesar de ter deixado no ar que seria esse o motivo. Mas lembrem que o juiz tá, lendo as alegações e verificando a transcrição da entrevista. E aqui ele tem que ser meio crica no sentido de que o silêncio da Meghan juridicamente não significa nada. Porque, na realidade, a palavra notoriedade não foi usada na entrevista com a Oprah. E coisas deixadas no ar não são suficientes para grounds de difamação. Agora, sobre os damages apontados pela Samantha na petição. Segundo a Samantha, as alegações tiveram impacto na vida dela porque na comunidade onde ela vive, na Flórida, ela hoje é vista como uma pessoa oportunista pela mídia e pelos fãs da Meghan. E de novo aqui a gente tá entrando numa questão de hearsay. Ou, como eu apelidei aqui, jogo do telefone sem fio. Agora, a decisão sobre esse pré-processo de difamação. Em 15 de fevereiro de 2023, em audiência, o juiz concedeu o pedido realizado pela Meghan para não receber o processo. Além disso, o juiz deu improcedência com julgamento preliminar de mérito, lá no Brasil. Eu coloquei lá no Brasil. Existem consequências diferentes para esse tipo de decisão, mas beleza, ok. Mas nos Estados Unidos, isso significa que, ainda que a ação não vá para frente, e ainda que a Samantha possa ingressar com uma nova ação, nenhum dos argumentos e alegações e falas levantadas nessa petição como grounds poderá ser usado novamente. Por fim, o juiz, aspas, disse, mesmo que nós, tribunal, partamos da presunção de que as alegações feitas pela Samantha são verídicas, nenhuma delas atinge os parâmetros legais de difamação, fecha aspas. Agora, a decisão sobre damages. As alegações aludidas, ainda que o tribunal presumisse serem verídicas, foram realizadas por terceiros e quartos, como, por exemplo, uma biografia não autorizada sobre a Meghan chamada Finding Freedom, e, portanto, se há difamação e dano, os escritores e editoras seriam as partes legítimas para a ação e não a Meghan Markle, porque era uma biografia não autorizada, no caso. Diferente, no entanto, do caso do Johnny Depp versus Amber Heard, onde o mero retweet da Amber Heard foi suficiente para a ação de difamação existir, para começo de conversa, no estado da Virgínia. O retweet no estado da Virgínia, no caso do Johnny Depp, ele foi considerado como uma publicação editorial. Mas a ação, como eu disse, aconteceu na Virgínia, que tem outras regras para esse tipo de ação, tá? Esse quase processo, Markle versus Markle, aconteceu na Flórida, como eu disse, onde a Samantha Markle reside. Mas, sinceramente, eu acho que o desfecho teria sido o mesmo do caso do Johnny Depp, caso a Meghan divulgasse, por exemplo, esse livro não autorizado, essa biografia não autorizada nas redes sociais. O tribunal, sim, da Flórida poderia ter entendido que, assim como o retweet da Amber Heard, que a postagem do livro ou a divulgação do livro pela Meghan Markle, ainda que numa biografia não autorizasse, seriam entendimentos de que, no mínimo, existisse uma anuência ou concordância do pensamento entre o que foi escrito pelo biógrafo e o que a Meghan, de fato, acredita ser coeso com a biografia dela, ainda que não autorizada. Por fim, na decisão, teve uma leve comida de rabo do juiz para a equipe da Samantha Markle, porque ela alterou a transcrição da entrevista da Oprah naquele ponto da mudança de sobrenome por motivos de notoriedade, que eu falei mais cedo que tinha sido a alegação que mais poderia ter chegado a uma possível difamação se tivesse sido dita, Resumo da ópera. Ação dismissed. Fim do caso, martelo batido e uma curiosidade. Samantha, eu tava pensando nisso ontem. Samantha não deve ser um nome muito bom, na numerologia. Eu vou perguntar pra minha amiga Bruna depois. Essa é a segunda Samantha que não me desceu muito bem, não. A outra é essa aqui.
E eu sei que as bi vão ficar revoltadas porque é a personagem favorita delas, né? Do Sex and the City. A verdade é que a personagem favorita do Sex and the City é o Cosmopolitan.